a comunidade dele. Porque ninguém vai na casa do professor pedir nada, não. O senhor está usando o seu salário para dar coisas ou dinheiro para essa população, é isso? E esse aumento poderia beneficiar no momento que você tem seu salário, é inevitável você ser eleito dentro de uma comunidade. Então o senhor está doando o seu salário, é isso? O meu salário praticamente está ele enquanto E por que não vai direto para eles? A pergunta é essa. o investimento desse aumento. Deixa ele com vocês. Porque não é dessa forma. Eu gosto de dizer, você fosse vereador, você mora onde? Eu moro em Boa Viagem. Mora na Mostardinha, onde eu moro, seja vereador e mora na mesma casa. Eu moro Fique lá. eu moro em Boa Viagem, eu tenho pais que são professores, minha renda mensal é R$6.000 e eu vivo bem, você tá entendendo? Eu vivo bem. Ou seja, um salário de R$15.000 para um servidor público é algo muito generoso, é muito generoso. Você tem o seu salário. E ninguém vai até você não. É seu. Mas você, o vereador, que se manda na comunidade, que fica na comunidade. E eles vão até você pra quê? A pressão da comunidade, porque a comunidade... Pra você dar dinheiro a eles, né? É pra você dar dinheiro a eles? Porque se for, é um absurdo completo. Amigo, O seu dinheiro você gasta com você ou com ele? tem algumas coisas dentro da comunidade que não é comprometido. Por exemplo, Comprometido com muitas coisas dentro Você é comprometida? Não, peraí, você é comprometido. Peraí, Marcos. Ele é comprometido em pegar o dinheiro público, sem ser seu salário. É para o seu bem-estar. A realidade é um desafio. Eu desafio qualquer uma aqui. Vá na minha residência, tá certo? Onde eu convivo, onde eu moro. Verdadeiramente. E você vai ver o que é a minha residência. O que é que eu tenho hoje dentro de uma comunidade. O que é que eu tenho? Eu, com um mandado, o que é que eu tenho? Sou um pobre do Estado, pô. Eu sou pobre de vocês.